gostaria de pedir a você que abrisse sua Bíblia em Marcos novamente, né? Só que hoje eu gostaria de dar uma andadinha um pouco mais em alguns outros textos. Então pediria para você estar com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos. Amém? Hoje nós gostaria de ler só o versículo 16, 15 e 16 do capítulo 16. Todos estavam aqui domingo, dessa grande equipe, desse grande exército. Hoje eu gostaria de dar uma pincelada nessa questão, né, da grande comissão, né, que o Senhor Jesus nos deixou. E Marcos capítulo 16, ele repete aqui o que os outros evangelhos também repetiram. Então diz assim, versículo 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te damos graça pela tua palavra, ela que é viva, ela que se renova, Senhor, a cada momento, a cada manhã, ela nunca volta vazia. Então, nessa noite, querido Espírito Santo, nós convidamos o Senhor a dar um rema novo no nosso coração, no coração da tua igreja, na vida de cada líder de GC, cada líder de setor, cada anfitrião, cada um dos teus servos aqui neste lugar, possamos todos nós ser edificados com a tua palavra, Senhor, com aquilo que tu tens preparado para o nosso coração. Por isso te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o legado, né? A lei do legado, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fez algo tão tremendo no seu tempo, né? Antes de que Jesus partisse, Ele mandou, né? Deste mundo, Ele deu um entendimento para nós, sabe? Para que nós entendesse também o que Ele deixou na nossa vida, Ele pudesse continuar fazendo, né, através de nós também o mesmo legado. Então, antes que Jesus partisse deste mundo, Ele reuniu seus discípulos e lhes deu uma última ordem, né, que foi essa ordem, né, a grande comissão que nós chamamos, né, e que é chamado de a grande comissão. Nós chamamos isso de a grande comissão. Ele lhes disse para ir e pregar o evangelho a toda criatura sobre a terra. Da mesma forma que Ele fez, nós também deveríamos completar esse legado do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um compromisso de continuar com esse legado fundamentado na sua palavra e buscar os perdidos, continuando a sua missão. O Senhor Jesus treinou os 12 para que pudessem ser capazes, né, de continuar a sua obra. Ele deu conceitos que qualquer um de nós poderia transmitir. Depois da sua partida e fazer a sua obra, se ele tivesse falhado e se multiplicar a si mesmo em outros, o cristianismo ele já teria morrido há muito tempo, né? E eu fiquei analisando, né, muitas coisas que eu estava lendo o livro, relendo, na verdade, estou relendo, acho que quantas vezes eu já li esse livro do Bob Briner. Ele escreve um livro sobre a empresa de Jesus Cristo, né? A maior empresa do mundo, né? E que tem filiais em todos os lugares,
clientes, ele trata assim, ele puxa muito para o pessoal assim, comercial. E eu fiquei vendo o que Bob Briner escreveu e passei a analisar alguns textos, né? Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, até porque alguns relatos dizem que ele foi o primeiro escrito dos Evangelhos, né? E que todos os outros foram compilados de Marcos, né? Então, eu gosto muito de me aprofundar no que Marcos diz, porque sempre ele diz algo mais profundo, parece, que Lucas, que outros evangelhos. Mas, aí, fiquei analisando algumas coisas e alguns conceitos, né, que Jesus quer nos transmitir nos seus evangelhos, né? E esse legado que nós recebemos, né, que chegou até nós, né, por causa de algumas pessoas que deixaram na nossa vida um legado. Todos nós teve alguém que deixou na nossa vida um legado. E como seria interessante, eu estava pensando, se nós conseguíssemos também deixar um legado, né, transferir, né, essa missão, essa grande comissão. Se nós conseguíssemos transferir ela para outras pessoas, de uma forma bem prática também, como Jesus transferiu. Porque, na verdade, o Senhor Jesus, ele transferiu para nós algo muito prático. E eu gostaria de dar uma olhada em alguns itens, sabe? Primeiro, que ele escolheu 12 líderes potenciais, está lá em Marcos 3, 19, 13 a 19. Eu vou pedir para o irmão Rodrigo colocar aí para nós, fazendo um grande favor. Marcos 3, do 13 ao 19. E eu gostaria que você fosse, se pudesse, que a maioria aqui são líderes, irem marcando esses textos, né? Que ele escolheu esses 12 líderes. Vamos ler aqui, diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariote, que foi quem o traiu. Veja que Jesus quis chamar esses. Ele chamou os que ele quis para ele. E ele saberia das minhas fraquezas, como ele saberia das fraquezas de Pedro, como ele saberia dos problemas que ia ter Judas, dos problemas que iam ter Tomé, mas assim quis o Senhor chamar esta equipe, né? E ele, então, outra coisa que eu achei legal, e que ele despendeu a maior parte do seu tempo com eles, né? Foi uma coisa que Jesus procurou ficar, foi muito tempo com seus discípulos, né? Nos 3 anos e meio por aí de ministério, Jesus gastou firme com esses discípulos para que pudesse deixar na vida deles um legado, né? E eu vejo como isso é importante, sabe, esse legado, sabe? E Marcos 3,14, abre ali, veja bem, que diz: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Ele escolheu esses aí para enviar.
Então, quando nós começamos a trabalhar discípulos, né, buscamos e nos dedicamos, você que discipula, que é discipulado, você sabe que você tem uma pessoa que se preocupa com você, que se importa, que quer ver você crescer. E Jesus queria muito que os discípulos dele se tornassem, né, pessoas frutíferas, né, pessoas que fossem fazer a sua obra. E o ponto 3, que ele lhes disse desde o princípio que eles deveriam fazer a sua obra. Marcos 1, 17. Veja que o livro de Marcos é bem importante. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, né? Jesus queria dar um novo legado para eles que eram pescadores de peixe, vamos dizer, serem pescadores de homens, né? Ser pessoas que iam cuidar de outros, né? Eles deveriam então ter um cuidado muito forte na questão também do que eles iam fazer. Não é diferente com nós, sabe, queridos? Não é diferente com nós, que somos discípulos, né? Estamos sendo cuidados, né? Estamos andando em discipulado, temos recebido para também transmitir esses princípios, e princípios claros, fáceis de serem cumpridos. Ele deu aos seus discípulos uma tarefa e uma visão. Marcos 6, 7 a 13. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje e nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes que quando entrarem em alguma casa, permanecei até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregaram ao povo que se arrependesse. Expeliram muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo, né? Até aqui. Até 13, né? Isso. Veja bem que eles saíram e logo começaram a fazer uma missão. E os sinais que o Senhor Jesus fazia, quando passou para eles a tarefa, eles continuaram fazendo. Vejam bem, queridos, que o Senhor Jesus não passou algo difícil para os seus discípulos. E às vezes a gente brinca e tudo, né? Mas se nós ir na obediência da palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus, os sinais eles vão acontecer pelo compromisso que o Senhor Jesus tem com a sua palavra. Mas claro que nem ele permitiu, né, que os seus discípulos testemunhassem dos seus milagres, né, que é o 5º ponto que eu escrevi. E Marcos 8, do 1 ao 9, ele mostra algo muito importante, que naqueles dias, quando... Marcos 8, 1 a 9. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe
Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderia alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, né? O 9 também. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Aí eu fico pensando, sabe, 3 dias que aquela turma estava com Jesus, né? Sem comer nada, diz ele. E ele falou: tenho compaixão desse povo porque já está comigo. Olha o coração de Jesus. Olha o caráter de Jesus. O sentimento que ele tinha de olhar para aquelas pessoas, né? E ver a necessidade daquelas pessoas, daquela grande multidão ali, 3 dias. Imagine, gente, né? A gente ficar reunido num lugar. Nós já ficamos em retiro 3 dias, mas nós levantamos cedo, tomamos banho, de noite depois que termina a reunião, às vezes tomamos banho ainda, né? Jantemos, tomemos café, almocemos, tomamos coffee break à tarde, jantemos. Eu fiquei pensando no retiro de 3 dias que a gente vai. A gente come de rachar, né? Até peca, né? Às vezes, Deus que tem misericórdia de nós, mas come. Agora imagine, queridos, nós aqui, com 3.000 pessoas aqui, não deixar eles tomar banho, no máximo irem no mato ali, né? Fazer as suas necessidades, nem usar banheiro, porque eu creio que naquela época não ia ter banheiro nunca para toda essa turma. Imaginem as crianças que tinham no meio, imaginem os senhores e as senhoras de mais idade. Eu comecei a conjecturar, sabe, pensar. E tinha muita gente, de repente, pessoas que tinham algum problema de comorbidade, estavam ali juntos também. O sofrimento dessas pessoas. E os apóstolos que estavam ali, eles não estavam muito preocupados, eles estavam retendo ainda a bênção que eles tinham, eles estavam retendo para eles. Os peixes mesmo, ele falou: tem peixe aí também, né? Para ver que Marcos é o único que fala diferente. Ele falou: e tem peixes aí também. Quantos peixes tem? Jesus falou. Chamou a atenção de alguém que tinha peixe, para que trouxesse e compartilhassem aquilo ali. Então, o Senhor Jesus, ele passou conceitos para nós muito humanos, né? Muito verdadeiros, muito puros, e que se nós quiser hoje, como discípulos que somos e discipuladores também, nós precisamos olhar muito para a palavra e digerir essa palavra em nós, na nossa vida. Ontem, eu e minha esposa fomos resolver uns assuntos em Pissarras, e quando nós íamos voltar, nós íamos fazendo algumas visitinhas pontuais, sabe? Uma foi na hora de meio-dia, mas essa nós nem desembarquemos direito, eu só parei, deu. A outra a gente chegou, e a outra que a gente veio vindo, e eu fiquei pensando, gente, quanta falta faz a igreja, os discípulos, estarem mais próximos dos discípulos, ou até da multidão. Porque a multidão depende dos discípulos, dos apóstolos. É os discípulos, os apóstolos que vão alimentar essa multidão. Jesus, ele não alimentou a multidão.
Ele chamou aquilo que os apóstolos tinham e trouxe e organizou aquilo e abençoou. Então nós somos esses que temos que transmitir esse legado que o Senhor Jesus deixou. E quando eu vejo sim, Jesus, quando ele entregou o ministério na grande comissão, ele entregou o seu ministério aos seus discípulos. Ele transferiu, se pudéssemos dizer, fez uma transferência. Ele diz: agora recebam a unção e vão, né? E façam discípulos, batize, né? Como nós lemos ali, Marcos 16, 16. Outra coisa importante, né? Que ele lhes deu uma ordem para que as mesmas coisas que ele fez, né? Nós também fizéssemos, os discípulos. As mesmas coisas que ele fez. Marcos 16, 15 e 16, é o texto que nós lemos ali, mas vamos ler aqui. E disse-lhes, olha só, Jesus disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tem alguma coisa difícil de entender aqui? Não tem. Jesus não deixou algo difícil para nós falar. Mas às vezes a gente tem medo de dizer para uma pessoa: ó filho, se tu não quiser Jesus, tu está condenado. Tu está se condenando. Porque está se condenando pela sua boca. Porque não está querendo e nem está crendo. Então, esse legado que o Senhor Jesus passou para nós, amados, não é algo difícil. É algo muito fácil. Mas nós precisamos de ser obedientes. Como falei domingo, não ter medo, não ser desobedientes. Porque o maior problema da palavra de Deus é nós conhecer ela e não pôr ela em prática. Principalmente em nós. E daí, através de nós. Porque aqui Jesus disse para os seus discípulos, ele disse que era para eles ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. Não era alguns. Isso inclui principalmente, primeiramente, a nossa casa. Isso inclui. Eu lembro quando batizamos as meninas do Cris aqui, né, Cris? Isso inclui primeiramente Jerusalém. E isso inclui primeiramente eu. E eu fico muito feliz quando vejo, quando Deus começou a dar a lei. Quando Deus começou a dar as ordenanças, os mandamentos. E quem está lendo a Bíblia agora passou por toda a lei há pouco tempo, agora já está lá nos poéticos, mas viu toda a lei, viu todos os profetas, né? Viu a história dos reis, mas ela vem se repetindo. Não tem muita novidade, como falou aqui o irmão Ezequias. Não tem. É algo aqui, ó, que se nós falar todo dia, todo momento, esse texto, esse livro esse capítulo 16 de Marcos, nós vamos estar falando aquilo que Jesus veio para mostrar para nós quem ele era, o que ele podia fazer, o que ele era capaz de fazer, e ele disse que nós somos capazes também. Ele ensinou, eu gosto muito, no Evangelho de Lucas ali, do capítulo 7 até o 11, o 12, quando ele dá um resumão do seu ensinamento, né? Também no Evangelho de João, acho que é de 8 a 14, 13, 14 ele já está falando da despedida. Ele traz um resumo muito claro do que nós
temos que fazer. Não é o que Ele nos ensinou só para nós, mas para nós transmitir. Jesus deu um legado, e ontem nós fizemos algo aqui, né, bacana no final do curso de membresia, né, o que o Senhor Jesus ensinou, o que Ele fez. Quão maravilhoso é, como mexe com o meu coração quando a gente está fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou nós fazer. E fazendo do coração, fazendo da alma, fazendo do nosso sentimento, que está saindo de dentro de nós. É algo que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou para que nós fizesse. Ele não deu isso para nós fazer isso para bonito. Outra coisa muito importante, que Ele nos prometeu também credibilidade, suprimento às coisas que nós necessitaria. Marcos 16, 17, 18. Ele deu algo tão poderoso aqui, ó, ele diz: então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis? Não, Marcos 16, 16 e 17. Aliás, 17 e 18, perdoe. 17, Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha só. Em meu nome, ele disse, expelirão os demônios, falarão as novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deixa aberto aqui. Veja que Jesus, além dele nos dar, né, a credibilidade, né, de nós fazer, né, de nós ir com uma palavra que tem crédito, que tem peso, com um nome que tem poder, Ele nos dá para nós fazer as mesmas coisas que Ele estava fazendo. Aqui, Ele estava mostrando para os discípulos o que eles poderiam fazer. E é o que nós podemos fazer. Quando nós experimentemos usar a autoridade, o poder do nome de Jesus, quando nós ousamos a viver isso, nós entramos num lugar de ver milagres. Amém? Nós entramos num lugar de ver milagres. E Ele diz, pegarão em serpentes. E Ele diz, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impor as mãos, né, sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus transferindo para nós poder. Jesus transferindo para nós autoridade, né, dando o mesmo legado que acontecia nos tempos de Jesus. Hoje nós estamos nos tempos de Jesus, porque nós temos a plenitude dele no Espírito Santo. Então é algo, queridos, que nós precisamos aproveitar, sabe? Aproveitar, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão espiritualmente mal, para que esses espíritos saiam. Veja que se beber alguma coisa mortífera, imagina quantas pessoas têm morrido aqui na nossa cidade de beberem veneno. Na nossa região, de beberem veneno, gente. Falta que faz os discípulos, falta que faz os apóstolos de Jesus estarem nesses lugares, para impor as mãos sobre essas pessoas. Eu nunca me esqueço, quero ver quem que lembra disso. Não sei se o irmão Ezequias, talvez o irmão José, que quando nós estávamos fazendo o trabalho ali na Massaranduvinha, o cara bebeu veneno lá, do outro lado, numa facção, não sei qual de vocês aqui que lembra, se o pastor Henrique que lembra desse caso, né? E chamaram nós lá de noite, para nós ir lá. Eu fui,
oramos, né, para essa pessoa. Ele, olha, depois eles botaram a culpa que ele não morreu, porque ele tinha tomado, depois que ele tomou o veneno, ele tomou suquita em cima, e a suquita que curou ele. Mas nós fomos lá e pusemos as mãos sobre ele e ele ficou curado em nome de Jesus. Mas quem levou o crédito foi a suquita, o refrigerante, não lembro qual que era, que ele tomou. Então veja que a gente precisa, queridos, e outra, ser humilde o suficiente para reconhecer que, e ter o mesmo coração de Estevão. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Mas o crédito não ficou para o nome de Jesus, mas nós impusemos as mãos no poder do nome de Jesus. Então a gente precisa, como igreja, né, ter essa graça, sabe, de ir, de não relaxar, queridos, não desobedecer a uma ordem, um comissionamento que o Senhor deu para nós. O último ponto, que é o ponto 8, ele trabalhou com eles, confirmando o seu trabalho e as suas palavras. Aí, Marcos 16, 19 e 20. Veja bem, 19. De fato, diz ele, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, olha só, veja bem, e nós estamos aqui com esse legado, partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu posso dizer amém para isso. Você pode dizer amém? Queridos, isso é o que é para nós. É para a nossa vida. Deus deixou isso, né, para nós. Diz que eles, né, tendo partido, pregaram, né, por toda parte. E cooperando com eles o Senhor. Hoje nós não vimos isso no Espírito Santo cooperando, né, quantas coisas, né, a gente tem visto, né. Eu agora cada vez que eu ligo para o Rio Grande para falar com a minha mãe, ela repete o testemunho do milagre da visita no dia que faleceu o meu papai. Na noite, depois que nós sepultamos ele, o pedi para o Du, libera uma palavra sobre nós. Olha que coisa gostosa, foi bem assim, né, Du, que falei. Ô Du, libera uma palavra aí sobre nós. E ele, cansado que tinha dirigido um monte para nós chegarmos até lá, pegou a palavra, leu uma palavra, e eu vi que o Espírito Santo estava agindo, estava vindo um reverbério ali, né, naquele assunto, né, e depois oramos, e o Du impôs as mãos sobre a minha irmã, orou por ela, e de fato, aconteceu um grande milagre. E toda vez que eu ligo, né, Marli, a minha mãe fala, e o Du, como é que tá? Meu Deus, depois que ele orou para fulana, ela ficou curada, as pernas dela, ela estava realmente numa situação muito difícil. O Senhor é bom, como cantamos, como o Senhor é bom. E Ele deu para nós essa oportunidade, queridos, para que nós possa transmitir o que Ele fez. Aqui Ele está comissionando nós, né? Para que nós continue, né, levando esse legado, porque uma das coisas mais triste, queridos, seria nós, como cristãos que se intitulamos, abandonar tudo para vir servir a Cristo e não ver a grande comissão acontecer na nossa vida. Seria a maior frustração do mundo para mim, se eu tivesse saído do que eu fazia, que me dava grande prazer, porque eu não conhecia algo melhor. Mas o dia que eu conheci isso, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que me dá muito maior prazer, seria uma grande frustração se eu não visse os sinais. Sabe, seria uma grande frustração você ficar numa igreja a vida toda, 10, 20 anos, e não ver sinais,
não ver prodígios, não ver maravilhas, não ver os sinais nos acompanhando. Então eu queria te desafiar, meus amados irmãos, como falei domingo, né? Nós não podemos deixar que o medo nos torne estéril, infrutíferos. Nós não podemos deixar que o medo nos pare, que a incredulidade nos pare, porque se nós estiver incrédulo, nós não vamos ousar usar o nome de Jesus, nem a sua palavra. E eu vejo aqui a nossa turma, graças a Deus, uma turma que está tudo mobilizado nisso, nos GC, nos discipulado, vendo já sinais dos nossos discípulos, vendo cada coisa que está acontecendo na vida dos nossos discípulos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui num lugar onde nós estamos vendo, de fato, quando nós partimos para o campo, os sinais eles estão nos acompanhando, pessoas estão sendo alcançadas, né? Vendo uma geração nova crescendo no Evangelho, sendo instruída na palavra de Deus. Isso, queridos, para nós é uma grande honra, é maior alegria nós poder fazer parte de algo que o Senhor Jesus comissionou para nós. Não é algo que os nossos pastores, as nossas lideranças nos comissionaram. Não, vem do Pai, do Filho, das luzes, de quem não há variação nem sombra nenhuma de dúvida. Como diz o apóstolo Tiago em Tiago 1,18, né? Nós temos que ter esse entendimento, queridos, que nós precisamos viver esse tempo como se fosse os últimos dias mesmo, que o Senhor está para buscar uma igreja. Mas Ele espera que enquanto nós estiver aqui, nós continue fazendo uma obra que fique um legado. Porque quando chegarmos lá, isso vai estar tudo computado. Isso vai estar tudo escrito nos livros da Bíblia, diz. Tudo que você fizer vai estar escrito nos livros, seja bom ou seja ruim. Por isso que nós não precisamos ter medo de dizer que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Nós não precisamos ter medo, porque tudo que tiver escrito nos livros, lá se for bom, vai somar para nós ir para o lado direito. E se for ruim, vai ser somado para o lado esquerdo. Então que nós possa continuar, queridos, fazendo essa obra. Não precisa nós correr desesperadamente, mas nós temos que ir debaixo da direção do Espírito Santo. Nós temos que ir na obediência da vontade do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não mandou sair correndo, Ele não mandou sair desesperado. Ele só diz, à medida que forem indo, se nós for ver melhor essa palavra, à medida que nós for indo, pregai o Evangelho. Se temos caminhando, ontem nós estava de tardinha, fomos ali comprar os negócios para o café do nosso curso, e enxerguei duas pessoas, uma já congregou aqui um pouco, e eu fui lá, e já encontrei um outro lá, e eu estava ali, né, chamando eles para virem participar dos nossos encontros, né? E a Marli falou, tudo que tu encontra, tu para meia hora para conversar. Mas eu estava indo, eu tenho uma missão, né? Eu tinha que falar, porque talvez quanto tempo vou demorar para encontrar aquele camarada que eu nunca mais tinha visto. Ainda estava com uma camisa do nosso GC, digo, olha aí rapaz, é a hora de eu pregar o Evangelho para ele. Então nós não podemos, à medida que nós estiver indo, queridos, e se nós tiver que parar no meio da rua, e impor as mãos, e orar, nós não precisamos ter medo. Vai passar alguém, pode rir, vai passar alguém, pode te tirar um sarrinho. Não aceite, não aceite, continue fazendo a missão. Deus é que te chamou, o Senhor Jesus é que te comissionou. Se for lá no escritório onde você trabalha, não tenha vergonha, né?
Não tenha medo. Hoje cedo a Maria lembrava do caso de uma pessoa que eu fui orar no escritório, quando botei a mão na cabeça dela, estava orando, o patrão dela havia vindo, ela falou, não, sai daqui, desesperada, ela não queria que ninguém visse, teve medo. Eu não tenho medo, eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré, não tenho medo, né? Sirvo a Deus, sei que é por Ele e através dele que eu estou aqui. Sei que todos nós, queridos, que estamos aqui, foi porque Deus teve misericórdia de nós. Senão nenhum de nós poderíamos estar aqui. Nem que tivesse nascido que nem o Cris no berço de cristão. Não é cristão ainda. Só nascer no berço. Só é cristão depois que crer e for batizado, que será salvo. Fique em pé, em nome de Jesus. Quero dizer para você, queridos, nós estamos fazendo algo poderoso. Nós estamos fazendo a obra do Senhor Jesus. Nós não estamos fazendo obra de homem, nem de igreja alguma, mas sim estamos pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos ter medo, porque diz a palavra de Deus, obedece, ao Senhor e às suas leis e os seus mandamentos, os seus decretos, os seus juízos, e os seus preceitos, e então será bem sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Não interessa onde que você for, vá pregando o Evangelho, vá obedecendo ao grande mandamento, à grande comissão, para que você possa deixar um legado. A maior riqueza que você, a semana passada, foi nosso quebra-gelo era o legado, E eu fiquei pensando, o maior legado que um homem pode deixar na sua casa é a salvação. É de ser, um homem ou uma mulher de oração, um homem ou uma mulher que tem um testemunho de Jesus Cristo. E nós estávamos ali na quinta-feira na casa do Cris, e nós lembramos da vovó Sueli, o legado que aquela senhora deixou nas nossas vidas. O legado que de vez em quando lembro, até choro de alegria de saber como tem pessoas que marcam a nossa vida. Seria esse o meu sonho, aleluia, de ser uma pessoa que eu possa marcar a vida de algumas pessoas, e que essas pessoas possam marcar a vida de outras pessoas, com um legado que vai levar elas para a eternidade. Amém?